uma coisa também que você citou há um tempo, Jerusa, é a questão da não ficção com a importância de falar o real, de falar a verdade, né? E no gênero memorialístico, isso acaba ficando um pouco turvo, de certo modo, porque quando você trata a memória, de certo modo, a memória também passa por um certo filtro e acaba, as interpretações mudam. Aí, pensando nesse texto memorialístico, mesmo que ele tenha o interesse e o desejo de se dizer a verdade, pode-se dizer que o que se escreve é de fato a realidade, ou o quanto tem de ficção nesses textos, assim, de forma mais palpável, não pensando tanto no aspecto histórico, mas pensando mais no aspecto literário mesmo. Então, olha que interessante que é essa relação quando a gente está dentro do campo da literatura, né? Quando a gente está no campo da literatura e a gente está falando de um texto, esse texto ele só vive, só adquire sentido na leitura, né? Então, ele por si só, ele é só uma plataforma que vai ser habitada por outros. Então, a questão da realidade e da ficção, ela vai ser dada muito pelo leitor, pela disponibilidade do leitor ao receber aquele texto. Só que a literatura, ela é tão interessante, esse campo, porque justamente pela literatura, isso não ser o mais importante para ela, se é verdade ou se não é verdade, né? Por ela mexer com essa lugar da verdade, quando ela a gente começa a escrever um texto literário, às vezes a gente é mais verdadeiro do que quando a gente está escrevendo um texto dito da verdade. Então, uma biografia. Porque quando eu vou escrever uma biografia não literária, como eu estou preocupado com a verdade, entra o próprio julgador em mim, né? Que ele vai começar a pensar assim, nossa, mas como isso vai ser recebido? Então eu fico eu acabo inventando, um pouco inventando, né? Quando eu estou dentro da literatura, que eu já estou protegido por um manto que fala assim, olha, aqui você pode tudo, inclusive mentir, você acaba sendo quase incentivado a falar mais a verdade. Porque ali ninguém vai saber muito bem, né? Vai criar uma zona de ambiguidade. Então, é muito esse lugar dessa abertura, né? Desse lugar democrático da literatura, por natureza, que você não precisa sempre coincidir-se consigo mesmo, né? Ou sempre fazer aquele papel, né, do herói e tal, né? Do herói de si, né? Você fica mais livre e aí você acaba falando mais verdades ainda. Eu tô dizendo, isso que eu tô dizendo é bem da perspectiva de autora, né? Como autora, eu sinto isso na pele, vamos dizer assim. E é interessante isso, né, de além de ter a preocupação da gente estar comprometido com a nossa verdade, a gente também acaba sendo influenciado com como que essa nossa verdade vai ser interpretada, né? Então, acaba que vira esse mix que a gente não sabe, às vezes, exatamente, quando a gente lê mesmo a autobiografia ou não, a gente não sabe exatamente se aquilo foi o que aconteceu, ou se aquela é a interpretação da pessoa, as influências que ela tem para estar chegando naquela conclusão, né? E isso de estar juntando verdade e mentira, a gente cai muito até nos assuntos das fake news, né? Que muitas vezes uma fake news ela não é uma mentira que é simplesmente inventada à toa. Ela tem um pé da verdade, mas também tem uma descontextualização, tem outros modos de fazer com que essa mentira pareça ser algo verdadeiro, né? E considerando esses gêneros, né, que acabam entrando um pouco também na nossa verdade, mas também acabam dialogando com essa mentira, porque não tem exatamente uma verdade, digamos. Existe uma relação entre uma fake news e esses gêneros de textuais, ou esse paralelo não faz sentido? Não dá para comparar, né? Isso porque são campos distintos, né? Isso volta um pouco naquilo que eu disse, né? Você criar uma fake news, né? Você tem uma intenção clara ali é um crime, na verdade, né? É criminoso. A literatura, ela não é criminosa, porque o que a literatura quer, nós, escritores, quando escrevemos, é criar um espaço de silêncio. Olha, é muito interessante, né? Porque a gente fala justamente para
estabelecer entre eu e o meu leitor um espaço de silêncio, para que ali possa borbulhar sentidos, para que ali você possa parar, refletir, respirar e voltar, né, para a vida. Esse espaço de silêncio é fundamental. A fake news, ela é outra coisa. Ela não quer o silêncio, porque ela não quer que você reflita. A fake news, ela quer que você reproduza, continue falando, criando mais ruído, mais ruído, mais ruído. Então, essa é a diferença, né? A literatura te faz calar para ouvir, para ouvir-se e depois retornar. Agora, a fake news, não. Ela quer te colocar em movimento para você não ouvir nada, não ter espaço de silêncio e sair fazendo um monte de merda. Aí, pode falar um monte de merda no podcast? Tá bom. Você sabe que a verdade ela é relativa, né? Do meu ponto de vista, não existe uma verdade absoluta, né? São diferentes, a sociedade é assim, é formada por diferentes sujeitos, cada um com seus pontos de vista específicos, né? E o que eu acho que deve nos nortear é a questão da ética, né? Quer dizer, eu acho que toda a sociedade ela estabelece alguns critérios, alguns padrões éticos, né? Então a gente sabe quando está rompendo ou não esses padrões éticos, né? E com quais objetivos a gente consegue atingir isso, né? Eu fui correndo aqui pegar um livro que eu adoro, que é um livro do Robert Darnton, que chama-se O Diabo na Água Benta. É um livro que ele fala do século XVIII, pré-Revolução Francesa. Ele vai contar como existe toda uma guerra de narrativas ali, quer dizer, tem escritores que são contratados por personalidades públicas para inventar histórias, para reforçar personagens, para destruir personagens, né? É um embate enorme, né? É tão interessante porque se você tirar ali as datas, você vai achar que é os dias de hoje, né? E o que eu ia falar é um pouco também o que vocês dois falaram, Cândido e Jerusa, sobre essa questão, principalmente ética, e a correlação dessa questão da literatura como a liberdade que ela tem de poder falar as coisas. Porque, por mais que ela tenha essa liberdade, de certo modo, ainda ela está no mundo real, né? E ela ainda tem, de certo modo, uma responsabilidade enquanto literatura, de certo modo. E aí, pensando que, como você disse, a literatura, de certo modo, não tem responsabilidade com a verdade, qual é a responsabilidade da literatura, então? Para mim, a responsabilidade da literatura, falando como professora, né, falando como escritora, então, em vários espaços nos quais eu atuo dentro desse campo institucional, né, e escritora mesmo de pensamento, né, de teoria, não só de literatura, é manter o outro vivo. Essa é a responsabilidade ética, né? É manter o outro vivo, não matar o outro, né? Porque manter o outro vivo não significa só as várias formas de matar, né? Que seria discriminar, que seria ser indiferente ao outro, excluir o outro, e a gente também está falando de um campo que é elitista, exclusivista, não a literatura como processo de escrita, mas a literatura como uma instituição, né, que mimetiza também as outras instituições, colocando seus cânones, né, criando seus espaços, seus agenciamentos de poder ali dentro, né? Então, para mim, a responsabilidade da literatura, a responsabilidade ética da literatura é não matar, né? É potencializar a vida. E potencializar a vida fazendo o que ela pode fazer, né? O que aquele corpo literário pode fazer, que é colocar o outro em estado de silêncio e em estado de escuta. Não escuta só do outro, mas escuta também de si.